Beleza? A nota dele tem que ser maior que 60. Cara, aqui, ó. Eu vou colocar no meu canal do YouTube uma questão que não é da FGV. É uma questão da Sesgran Rio. Prova do Banco do Brasil de 2000 e... Nós estamos em 2024, 2022, se eu não me engano. 2021 ou 2022. Cara, que questão maravilhosa. Trabalhou com Si e IO ao mesmo tempo. Assim, questão fina, questão assim, inteligentíssima, tá? Que tinha que saber a estrutura da função, porque tinha umas coisinhas, né, que pegava na estrutura mesmo, na sintaxe da função Si, e também tinha que saber as condições da função Si, tinha que saber resolver a função. Você está entendendo? Questão assim, maravilhosa. Era uma questão que falava sobre eleição. Quem poderia ser eleitor, como é que podia, quem podia votar, quem tinha obrigação de votar. Cara, função do caramba. Guilherme, vamos lá. No meu colégio, Guilherme, no meu colégio, no colégio da FGV, que o cara coloca isso para te sacanear, ele coloca que para aprovado, a nota tem que ser maior que 60. E não maior ou igual. Por quê? Porque eu quero. Simplesmente por isso. Porque eu quero que, para ser aprovado, seja maior que 60. Sacou? Quando você trouxe essa ideia, peraí, Mário, mas para ser aprovado é maior ou igual. Quem é que te falou? Quem te falou? Entende? O cara coloca essas maldades justamente para poder pegar essa sacada, porque a gente vem desde da nossa infância, passando pelos colégios, e ensino médio, faculdade, não sei o quê, sempre com média, né, o valor aprovado maior ou igual a 60. Isso fica incrustado, velho. Você tá entendendo? Aí o cara vai lá e coloca uma parada dessa. Ah, malandro, aí é o negócio. Então, para aprovado maior que 60 e para reprovado menor que 40, vai. Menor que 40. Então, para o cara tomar pau, ele tem que ter uma nota menor que 40. Beleza? 40 ele toma pau? Sim ou não? 40 ele toma pau? Não. 40 não toma pau. Presta atenção. Por quê? Não é igual a 40, é menor que 40. Beleza? Fique esperto com esses detalhezinhos. Menor que 40 reprovado, ou seja, ele tem que. A nota é para ele, né, tomar pau, a nota máxima para ele tomar pau tem que ser 39. Saca? Eu poderia colocar aqui, reprovado, menor ou igual a 39, ou menor que 40, dá na mesma. Tá? Porém, no nosso colégio, nós temos segunda etapa. Segunda etapa é o escambau. Né? O velho e bom que reco-reco. Recuperação. Você está de reco-reco. Beleza? Então, ó, presta atenção. Reco-reco tem que estar entre esses dois valores. Combinado? Vamos lá. Presta bem atenção. Para o sujeito entrar na recuperação, para ele, né, a nota dele está em recuperação, a nota dele tem que ser maior ou igual a 40, menor ou igual a 60. Até aqui tá de boas? Tranquilão? Até aqui tá de boa? Maravilha. Agora, velho, eu vou pedir para você entender de uma forma muito forçada. Isso aí eu quero mesmo forçar isso no você. Por quê? Nas funções, nós também utilizamos as funções e ou. Beleza? Deixa eu resumidaço, assim, ó, filézão para vocês. A função e ou, tanto no Excel quanto no raciocínio lógico, tá? Para quê?
um resultado, olha aqui, ó, para que um resultado da estrutura, do conectivo ou de uma função E, preste atenção, para que o resultado de uma estrutura da função E seja verdade, ou seja, o resultado de um argumento com o conectivo E, presta atenção, todos os argumentos têm que ser o quê? Verdade. Então, para que o resultado da função E seja verdade, todos os argumentos têm que ser verdadeiros. Beleza? Muito bem. Se tiver um argumento só, apenas um argumento só, que seja falso, eu tenho 30 argumentos. Um só é falso. Como que ficou todo o resultado disso? Falso. Beleza? Pegou essa ideia? Para que o resultado de uma função, ou da estrutura de uma função E, seja verdadeiro, todos os argumentos têm que ser verdadeiros. Porque o E, ele é o quê? Ele é exigente. Ele não aceita nenhum errado. Todos têm que ser verdade. Já a estrutura do OU, para que o resultado seja verdade, basta que apenas um seja verdade. Eu tenho 30 argumentos, 29 são falsos, apenas um é verdadeiro. O resultado disso tudo dá o quê? Verdadeiro. Então, apenas um tem que ser verdade. Tá? E é óbvio, é evidente, né? O resultado é falso no OU quando todos os argumentos são falsos. Até aí está de boa, gente? Por que eu coloquei isso para você? Por conta disso. Disso daqui, ó. Para que a nota dele seja de recuperação, é correto? A nota tem que ser maior ou igual a 40, menor ou igual a 60. Aqui é que vai vir. Quem é que eu tenho que usar nessa estruturinha? Eu tenho que usar o E ou o OU. Então, eu vou ler para vocês. Para recuperação, tem que ser maior ou igual a 40 e menor ou igual a 60, ou deveria ser recuperação maior ou igual a 40 ou menor ou igual a 60. Quem que eu tenho que usar? Para o negócio ficar bonitão, para o negócio dar certinho. E ou ou. Estranho, né? E ou ou. Vamos lá, vamos testar? Sempre teste. Se você está em dúvida, testa as coisas, tá bom? Imagina que o sujeito, a nota dele foi 53. Combinado? Então, a nota do sujeito, 53, tá bom? 53 é maior ou igual a 40. Esse valor é o quê? Verdadeiro ou falso? 53 é maior ou igual a 40. Isso é verdade. Nós estamos testando o OU, combinado? Então, 53 é maior ou igual a 40. Isso é verdade. 53 é também menor ou igual a 60. Isso também é verdade. Nós temos dois argumentos. Maior ou igual a 40, menor ou igual a 60. Então, tá bom. Ó, dois verdade. Na tabela do OU, você vai ver que vai acontecer como resultado verdade. Beleza? Mas supõe que o sujeito, a nota dele foi 99,9. Né? Vamos lá. 99,9 é maior ou igual a 40. Isso é verdade. Nós estamos treinando, nós estamos testando o OU, hein? Tá? 99,9 é menor ou igual a 60. Isso é falso. Se você observar na tabela do OU, verdade e falso, dá o resultado como? Verdade. E eu coloquei aqui no cantinho.
Para que o resultado seja verdadeiro, basta um argumento verdadeiro. Aqui, ó, basta um argumento verdadeiro. Torna-se verdadeiro. Me responde uma coisa. Se eu usar o ou para recuperação, nesse exemplo aqui, vai dar certo? De forma alguma. Eu tenho que usar obrigatoriamente o e. Por quê? Porque todos os argumentos têm que ser verdadeiros. Para que entre na recuperação, a nota dele tem que ser maior ou igual a 40 e menor ou igual a 60. Então, tem que ser os dois, obrigatoriamente. Tá claro? Bom, feito isso, deixa eu colocar aqui, ó. Como que a função se vai entrar nessa parada toda? Olha só, se eu quiser iniciar a minha função pelo outro lado, basta eu fazer o seguinte. Olha aqui, ó. Eu vou até colocar aqui, eu tenho esse exemplo bonitinho aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo ali, ó? Aqui, ó. As matérias, pontuação e o resultado. Eu quero que o resultado aqui na célula C1 apareça o quê? Aprovado, reprovado ou recuperação. De acordo com a nota que está, por exemplo, na coluna B, né? Nesse sentido aqui, em B2. Combinado? Então, significa o seguinte. Significa que eu tenho que digitar essa função, eu vou digitar a minha função na célula C2. Porque C2 é que vai receber... Né? Oh, meu Deus do céu. Pera aí, rapidão, gente. Agora foi. Então, aqui, ó, C2 recebe uma função, a função sim. Então, olha, ó, como é que ela poderia ficar? Usando o aprovado. Se o valor que estiver em B de bola 2, ele for maior que 60, então, aprovado. Beleza? Eu estou só iniciando a função. O que eu poderia fazer? Tá? Se eu quiser começar pelo reprovado, eu posso? Também posso. Basta eu inserir a estrutura do reprovado, no sentido de que C2, se o valor de B2 ele for menor que 40, tem que acompanhar a estrutura, né? Então, reprovado. Tá claro? Quero começar pela recuperação. Posso? Pode. Tranquilo, você pode fazer o que você quiser, ué, né? Desde que esteja numa estrutura lógica, pode fazer o que você quiser. Vou colocar aqui, ó. Né? Então, como que eu poderia fazer? Eu poderia fazer assim. Ó. Quer ver que legal? Dentro de C2, eu digitaria se. Aí você fala assim, Amado, mas tem que usar o E, não é? Pai, podemos. Olha aqui, ó. Se. Aí eu venho aqui e indico a função. E. Aí eu abro aqui, ó. E. Olha só. Se o valor que estiver em B2, ele for maior ou igual a 40, ponto e vírgula, indica o E. B2 maior ou igual a 40. E B2 menor ou igual a 60. Olha aqui, ó. Opa, tá vendo? Então, mostra para mim a palavra recuperação. Certo? Só que tem um detalhe. Eu tenho que pegar essas três condições, aprovado, reprovado e recuperação, e colocar tudo numa linha só. Então eu tenho que pôr todo mundo junto.
Tá claro isso? Para fazer isso, nós vamos ter que entender o seguinte. Olha só. Em primeiro lugar, em primeiríssimo lugar, por onde que você acha que eu tenho que começar? Vou te dar uma dica. Fala assim, ó. Tanto faz. Qualquer um, porque o resultado só vai ser verdadeiro ou falso. Então, tanto faz. Pode ser aprovado, reprovado, recuperação, faz. Né? No final das contas, o trem vai funcionar. Então, olha aqui, ó. Vou pegar aqui uma estrutura que geralmente é o básico, né? A lógica. Eu não sei porquê, não faço ideia. Né? Porque que geralmente se começa pelo aprovado, pelo positivo, por algo que tem essa ideia de positivo. Você está entendendo? Então, quando eu fazia programa, deixar bem claro, de computador, tá? De programação, computação. Tem sempre essa ideia. Eu não sei quem inventou, de onde que é, não faço ideia. Só que você só vai, né? O cara já pensa bobagem, né, mano? Olha lá ele. Lá ele, né? Então, vamos lá. Vou pegar aqui, ó, dentro de C2, eu vou fazer o seguinte, olha lá. Veja aqui, ó. Se o valor de B2 ele for maior que 60, então mostra para mim a palavra aprovado. Vou colocar AP de aprovado, tá bom? Só para poder caber aqui bonitinho, para poder a gente ver. Então, se o valor de B2 for maior que 60, aprovado. Mas se não, olha aqui que doideira. Viaja comigo aqui, velho. Vou colocar mais uma vez. A função se ela tem essa estrutura. Se um teste que eu fizer, ele der certo, então, condição verdade, certo? Se não, condição para falso. Beleza? Só para você lembrar. Então, presta atenção. Um se, né? Cara, tatua esse trem nas coxas, pra você nunca esquecer. Um se, ele resolve duas condições, verdade e falso. Né? Então, um se resolve duas condições, verdade e falso. Porém, não é o nosso caso. O nosso caso, ele não é apenas duas alternativas, verdade e falso. Ele é três, aprovado, reprovado e recuperação. Sacou? Ou seja, presta atenção. Se um se resolve duas condições, cara, dois se resolve o quê? Três condições. Sacou? Por quê? Ele vai entrar aqui, ó. Ele vai entrar como um. Olha aqui que legal. Ele vai entrar como um se não, se. Olha que curioso. Ele entra como um se não, se. Simplesmente. Que você vai ver no raciocínio lógico também. É um se não, se lá. Beleza? Então, um se, pega essa ideia. Um se, ele resolve, né, duas condições, verdade e falso. Dois se, três condições. Três se, quatro condições. Cinco se, né, quatro condições, quatro se, cinco condições. Então, é sempre um se para mais uma condição. É sempre um a mais. Então, se eu tiver... Nossa, eu tenho que analisar 37 argumentos. Quantos se's eu vou precisar? Um a menos. Eu preciso de 36 se. Tá claro isso? É sempre um a menos. Nossa, 234 condições. 233 se. Pronto, eu só preciso de um a menos. Né? Então, pegando essa ideia, olha que doido.
Como que poderia ficar de uma outra forma a ideia do reprovado? Se não, se. Se porventura o B2 ele for, olha aqui que legal, ó, maior ou igual a 40, então, mostra para mim a palavra reco. Imagina, chega no seu boletim escrito assim, reco. Né? Então aparece lá, ó. Me responde um trem aqui. Você vê que eu sou bem mineiro, né? Trem, uai, sou, nossa. Se eu colocar essa estruturinha só, B2 maior ou igual a 40, reco. Dá para ser assim? Ao invés de colocar toda essa função do E, você acha que dá para fazer assim? Pode ser assim? Pode ou não pode? Pode. E eu vou testar. Vamos testar. Presta atenção. Esse cara aqui, ó, ele está dizendo o seguinte, ó, B2 é maior ou igual a 40 a recuperação. Beleza? Então, olha para cá. Olha para esse ponto aqui, ó. Se porventura, esse carinha, olha que chique, velho. Esse carinha, ele está dizendo que, ó, esse aqui, ó, tudo que for maior ou igual a 40 é recuperação. Esquece o que está para trás. Só concentra aqui, ó. Nesse doidinho aqui, ó. Só aqui. Beleza? Ele está dizendo isso. Cara, tudo que for maior ou igual a 40 é recuperação. Beleza? Aí esse doidinho aqui, ó. Esse doidinho vira e fala assim, é uma pinóia. Porque aquilo que for maior que 60 é aprovado. O próprio limite já está na função. Basta eu testar. Se porventura o doidinho tirar 89, olha aqui, ó, 89 é o que está em B2. É maior que 60. Isso é aprovado, verdadeiro. Pronto, morreu a nota. Não chega nem aqui. Agora, se porventura o doidinho, ele vai lá e a nota dele é 45, aqui, ó, 45 é a nota dele. É o que está aqui em B2. 45 é maior que 60. Não, isso daqui é o quê? Pô, bicho, isso aqui é falso. Pula para cá. Aí ele vai analisar. Bom, 45 é maior que 40. Então, recorreto. Então já está dentro desse escopo, saca? O que eu sempre falo assim, toma cuidado com aquilo que é muito grande. Em prova, tudo aquilo que tem muita coisa tem mais chance de ter detalhes. Você está entendendo? Por exemplo, numa prova, essa funçãozinha aqui, se o cara quisesse te sacanear, né, ele colocaria a função, né, grande, cheia de coisa. Mas ao invés de colocar a função E, ele colocaria a OU. E nessa estrutura aqui estaria errado. Ele, por exemplo, mexeria na estrutura. Ao invés de ponto e vírgula, o cara coloca vírgula. Pô, não vai funcionar nunca. Entendeu? Então, gente, tudo que é muito grande, que é cheio, toma cuidado. Sempre tem um detalhezinho ali, ó. A sua atenção tem que estar redobrada. Né? Agora, o que está pequenininho, que está mais ajeitado, esse tá bom. Beleza? Esse é filezinho. Né? Leva esse ensinamento para sua vida. Presta atenção, meninas, meninos, põe na sua cabeça. Tudo que é feio é fácil. Então imagina uma questão grande, bitela, cheia de trem, que tem feio para um caramba. Tudo que é feio é fácil. Pode explicar, lição de vida. Tudo que é feio é fácil. Então imagina aquele cara feio, pá, desgrama, que a unha é feia, esquisito, uma galinha, ela é fácil. Porque cara é fácil. O cara é feio, é fácil. Tudo que é feio é fácil. O cara é feio, o cara se acha. Eu vou tomar banho, velho. A unha é feia, horrorosa. Se acha, me ajuda. Agora, tudo que é bonito já é mais complicado. Então, cara, você tem que estar lá. Então, pega essa ideia. Tudo que é feio
é fácil. Aqui você tem uma questão bitela feia, assim, isso aqui é fácil. Você tem que ter atenção para você não cair na bobagem, né? Então, veja, agora me responde aqui. Tenho a necessidade de colocar o reprovado? Eu tenho a necessidade de colocar B2 menor que 40, então, reprovado? Sim ou não? Não, eu não preciso pôr. Basta colocar apenas o ponto e vírgula que ele vai indicar o se não, ou seja, aquilo que for contrário a maior ou igual a 40, só pode ser menor. É a única opção que sobrou. Ou seja, nesse caso aqui, se não, rep de reprovado. Aí, galera, olha aqui outra coisa de questão de prova que é também voltado para a estrutura. Quantos parênteses você tem que fechar? Quantos parênteses tem que ter? Tudo essa ideia. Então, me fala uma coisa. Quantos parênteses eu tenho que fechar? Aqui está muito claro, porque só tem 2 abertos. Mas deixa eu te dar uma moral. Nunca conte parênteses abertos. Porque se tiver função dentro de outra, às vezes você tem uma função si, dentro dela tem um soma, um média, é muito comum função maior, menor, máximo, dentro da função si, entendeu? Para dar uma adrenalina lá na hora da prova. Então, você pode confundir os parênteses abertos. Então, nunca conte parênteses abertos. Conte sempre o número de si, tá? A mesma quantidade de si é a mesma quantidade de parênteses fechados que você vai ter que usar. Então, se você tem aqui 2 sis, tem um si aqui e outro aqui, basta eu colocar 2 parênteses. Beleza? E aí eu fecho o meu trem aqui, ó. Né? Aí, para a gente já ir finalizando, deixa eu te mostrar isso na aplicação. Olha lá. Vou colocar minha funçãozinha ali. Igual se. Opa. Igual se. Olha aqui, ó. Se o valor de B2 ele for maior que 60, então AP de aprovado. Combinado? Se não, se. Se o valor de B2 for maior ou igual a 40, então recuperação. Beleza? Se não, basta colocar o quê? Reprovado. Levou erro. Beleza? Então tá lá entre aspas duplas. Olha que maravilha. 2 parênteses, fechei, papá, morreu a nota. O cara foi aprovado. Por quê? Porque a nota dele, né, é maior do que 60, 61 ali, ó. Né? Tá vendo esse quadradinho aqui, ó? Ele chama alça de preenchimento. A função dele é copiar e colar de acordo com uma sequência, para baixo, para os lados, para cima, e tanto faz. E ele trabalha com uma ideia chamada de referência de célula, que é uma das coisas mais importantes que tem no Excel. Tudo se baseia em referência, que é a ideia de copiar e colar, tá? Quando eu clicar 2 vezes, ele vai preencher essa coluna, e aí, de acordo com as referências, que nesse caso aqui é a célula B2, ele vai, então, adequando as células para baixo. Então, na hora que ele clicar 2 vezes aqui, ó, ele vai adequar as células de referência da coluna B. Aqui, ó, B3, B4, B5, B6, B7, B8 e B9. Tá claro? Então, deixa eu te dar a moral aqui, velho, para a gente poder encerrar. Alça de preenchimento, clicar... É muito comum a FGV usar essas expressões assim. Ao clicar com o botão esquerdo do mouse no quadrado que aparece no canto inferior direito da célula, tudo isso para falar alça de preenchimento. Cliquei e arrastei para baixo, do lado, para cima. Dá a ideia de copiar e colar. Copia e cola, copia e cola. O que acontece? As referências, elas mudam por conta das próprias referências de base. Onde está, para onde vai. Então, presta atenção.
é uma das mais importantes que tem, sem brincadeira. Muita questão de prova tem sobre isso. Não vai dar tempo de a gente falar sobre isso, mesmo porque isso aqui é um pano para a manga danado. Tem no meu curso, a gente pega isso daqui e destrincha, principalmente, eu não saio enquanto todo mundo não entender a ideia de referência de célula. Aqui os meninos, o pessoal que faz aula comigo, sabe o que eu estou falando. Véio. Eu não arredo o pé até colocar na cabeça o que é referência de célula. Tá? Uma das coisas que aparece muito, muito, mas muito em prova, muito, é isso daqui. Ó. Te dá só o grau. Eu vim aqui, eu te dou essa célula, eu te dou um recorte, te mostro a tela. O cara pega esse recorte, coloca na prova e fala, ó, o resultado de aprovado na célula C2 foi dado através da fórmula. E aí o cara te dá essa fórmula. Só que assim, ó. Só que assim. Só que assim. Beleza? O resultado aprovado na célula C2 foi dado de acordo com a fórmula abaixo. Aí o cara coloca a fórmulazinha do jeito que tá. Entendeu? Aí o cara te pede exatamente isso. Ao selecionar a célula C2 e aplicar um clique duplo com o botão esquerdo do mouse em cima do quadrado ou sobre o quadrado que aparece no canto inferior direito da célula, o resultado, o valor, enfim, obtido de acordo com a nota em educação física será, adivinha o que vai estar pescando na letra A, para você marcar e, ó, levar na tarraqueta. Vai estar disparadamente piscando a palavra reprovado. Você vai marcar e vai, ó, na tarraqueta. Então, na hora que eu clicar 2 vezes, o que vai aparecer? Aprovado. Isso por quê? Porque vai demandar toda uma estrutura de referência de célula. Para onde que vai, como é que faz, que não sei o quê, papapá. Como trava, como destrava, para onde eu copiar, o que que vem. Entendeu? Trava no caso aqui, colega, a coluna, apenas a coluna, não, perdão, apenas a linha que foi usada. Porque você viu lá eu colocando um símbolozinho do cifrão. Aí alguém vai perguntar, pô, Marda, mas o que é isso? Cara, não tem como eu entrar nesses detalhes agora, beleza? Mas, volto a dizer, e aí agora, deixa eu finalizar aqui, tá? Nós vamos finalizar. E aí,